Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19, que diz assim: Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje fala da cura dos 10 leprosos. Sempre quando os evangelhos falam, não somente os evangelhos, toda a Sagrada Escritura fala sobre os leprosos, meu povo, na minha concepção, estava falando sobre as pessoas, uma das pessoas mais infelizes do mundo. Sempre quando eu leio alguma passagem da Bíblia, quando fala sobre os leprosos, é a forma como eu vejo os leprosos. Porque quem eram os leprosos? Primeiro que, na época de Jesus, a lepra não tinha cura. Não tinha cura. E se tratava de uma doença contagiosa. Por isso, os leprosos, eles eram proibidos da convivência social. Eles não poderiam se aproximar de ninguém. Agora imagina você se colocando um pouco no lugar dos leprosos. Você é um leproso, não podia estar perto das pessoas que você ama, não podia estar perto da sua família, não podia dar um abraço em ninguém, de receber ou dar um afeto a alguém por conta dessa doença contagiosa. Você era obrigado e excluído, na verdade, você era excluído da sociedade, da comunidade. Você tinha que viver sozinho em lugares desertos para não se aproximar de ninguém. É tanto que o Evangelho, quando fala que os leprosos foram ao encontro de Jesus, diz o Evangelho que eles pararam à distância e gritaram. Não poderia se aproximar. E eles sabiam disso. Então imagine você, que situação triste. Como era triste a vida dos leprosos. Era uma vida infeliz, imagina só. Imagina as pessoas passarem por você e aquele olhar de rejeição. Vocês já receberam um olhar de rejeição? Não tem coisa pior de você olhar para as pessoas e sentirem no olhar delas um olhar de rejeição. Você não sentir um carinho. Você não se sentir amado. Pelo contrário, você se sentir rejeitado pelas pessoas. Era a vida dos leprosos. Então, quando a palavra de Deus fala sobre os leprosos, para mim, está falando de pessoas muito infelizes. Muito infelizes. Mas eles encontraram Jesus. Foram ao encontro de Jesus. Mesmo parando à distância, eles gritaram para Jesus: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E eu digo a você, como eu já disse anteriormente, na época, a lepra não tinha cura.
Isso significa, meu povo, que se tratava de pessoas que já tinham, de certa forma, decretado a sua infelicidade. Por quê? Porque não tinha medicina, não tinha cura para a doença deles. Então é decretar a infelicidade na própria vida. É uma situação cuja solução está fora do seu alcance, está fora das suas possibilidades. Mas repito, eles encontraram Jesus. Ah, meu povo, quando a gente encontra Jesus, isso faz toda a diferença. O impossível torna-se possível. E às vezes, para o impossível, para o milagre acontecer nas nossas vidas, basta nós elevarmos um grito, basta nós elevarmos a nossa voz ao Senhor. Foi o que os leprosos fizeram. Gritaram para Jesus, e não foi um grito de desespero. Não foi um grito de desespero. Foi um grito de pessoas, eram 10 leprosos, um grito de pessoas que depositaram em Jesus uma confiança. A pessoa de Jesus inspirou os leprosos uma esperança. E eles gritaram para Jesus. E gritando para Jesus, Jesus diz para eles: ide apresentar-vos ao sacerdote. Mas por quê? Como é que eles estavam confiando em Jesus? Como é que eles estavam com esperança de Jesus? E de repente Jesus diz: não, vamos se apresentar aos sacerdotes. Jesus não estava rejeitando os leprosos, pelo contrário. Por que Jesus manda eles irem aos sacerdotes? Porque uma vez que os leprosos eram excluídos da comunidade por conta da doença contagiosa, quando acontecia de alguém ficar curado da lepra, né, ter acontecido uma cura, um milagre na vida dos leprosos, então eles tinham que se apresentar aos sacerdotes. A lei dizia isso. E os sacerdotes é que iam dar o testemunho se eles realmente estavam curados ou não, para que assim eles fossem autorizados a retornarem à convivência na vida da comunidade, da sociedade. Então, por isso que Jesus diz para eles: ide apresentar-vos aos sacerdotes. E enquanto eles caminhavam, diz o Evangelho, aconteceu que ficaram curados. Ficaram curados. E um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus. Voltou glorificando a Deus. E olha que bonito, em alta voz. Ele atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Ele se prostra diante de Jesus e agradece ao Senhor. Demonstra-lhe toda a sua gratidão, todo o seu amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que a partir daquela experiência com Jesus, do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia, aquele homem se tornou um grande seguidor de Jesus Cristo. E a nossa vida realmente só é uma vida de gratidão a Deus quando a nossa experiência de fé nos leva a sermos dele, nos leva ao seu seguimento, nos leva a estarmos aos pés de Jesus. Ser grato a Deus não significa só dizer muito obrigado, não. A gente sabe quando alguém é grato a Deus, como a pessoa vive a sua fé. A sua vida demonstra se você é grato a Deus ou não. Aquele leproso foi, mas eram 10. E Jesus pergunta: e os outros 9? Cadê? Não teve quem voltasse para dar glória a Deus? Ah, meu povo, aconteceu com aqueles 9 o que muitas vezes acontece conosco. Às vezes a gente está na pior, está sofrendo e faz promessa para isso, faz promessa para aquilo, porque a gente quer, porque quer aquela graça, aquele milagre, aquela cura. E muitas vezes, quando a graça vem, nós nem somos gratos a Deus. Nós nos afastamos da igreja, nós não queremos mais saber de ir para a missa, enfim, nós vivemos uma ingratidão para com Deus. É preciso termos muito cuidado para nós não nos assemelharmos
aqueles 9 leprosos. Só um voltou para agradecer. Será que nós estamos sabendo viver a gratidão a Deus no nosso dia a dia? Ser grato a Deus significa compreender, ter a consciência que tudo vem dele, que tudo é obra dele. É ele que manifesta a sua misericórdia, a sua compaixão na nossa vida. É ele que dá sentido à nossa existência. É ele que preenche o vazio da nossa existência com seu amor misericordioso. Façamos essa experiência hoje da compaixão de Deus, da misericórdia de Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.